Em 23 de dezembro de 2015, o site Mysterious Universe postou algo que deixou os internautas perplexos. A imagem aparentemente mostrava um tablet antigo, completo, com teclas rudimentares, em forma de botão, que misteriosamente se assemelhavam a um telefone celular dos anos 90. A postagem afirmava que a descoberta tinha sido feita por arqueólogos que escavaram na cidade de Fuxi am See, no estado austríaco de Salzburgo. Embora detalhes cruciais como os nomes dos arqueólogos ou quaisquer comentários oficiais da escavação não estivessem em lugar nenhum, o site também reforçou uma teoria da conspiração, de que o objeto era uma evidência concreta de vida alienígena. O post citou o autor, Zecharia Sitchin, que afirmou que o celular de 800 anos provou que uma raça alienígena conhecida como Anunnaki veio de Nibiru, suposto planeta X além de Netuno, e apresentou à civilização suméria da Mesopotâmia a tecnologia avançada. Pode ser totalmente maluco, e é mesmo. O telefone celular de 800 anos era na verdade apenas uma obra de arte criada pelo escultor alemão Karl Weingartner, que se especializou em réplicas de arte antiga. Esta peça em particular, apelidada de Babylonokia, foi criada em 2012 para representar a evolução da transferência de informações do mundo antigo para o presente. Depois de postar a peça à venda no Facebook, a imagem começou a circular online e nasceu o mito. A internet está cheia de boatos como este. Mas para cada farsa, há outro mistério genuíno que confunde o mundo, e estamos prestes a resolver alguns dos melhores. iPhone de 2100 anos. Vamos esquecer os fósseis da Nokia por enquanto, e dar uma olhada em algo ainda mais alucinante, um iPhone de 2100 anos. Este pode ser parecido com o seu amado smartphone, mas será que o estranho objeto de 8 por 18 centímetros pode realmente ser uma encarnação inicial da tecnologia do século XXI? Esta descoberta extraordinária foi feita em setembro de 2019 por arqueólogos escavando em uma área chamada Atlântida Russa. A necrópole de Alatei, no chamado Mar de Sayan, é um reservatório artificial com cerca de 621 km², localizado rio acima da barragem de Sayano-Shushenskaya, a maior usina de energia da Rússia. O reservatório é geralmente submerso na água, mas nos meses de verão o nível da água cai cerca de 18,3 metros, dando ao solo uma aparência de deserto. De acordo com historiadores, o iPhone remonta ao antigo Império Xiongnu, uma enorme nação de nômades que governou sua área desde o século III a.C. até o final do século I d.C. Mas a quem pertencia? O chamado iPhone foi realmente encontrado dentro do túmulo de uma mulher não identificada, apelidada de Natasha, que viveu antes do nascimento de Cristo. Um total de 110 sepultamentos foram descobertos até agora nesta ilha no reservatório, mas o estranho objeto chamava atenção especial. Natasha era uma antiga viajante do tempo? Mais ou menos. No final, ela era apenas bem fashion. De acordo com os especialistas, o bloco parecido com o smartphone é na verdade apenas uma fivela de cinto, das mais elegantes. A fivela é esculpida em pedras preciosas pretas, com um padrão regular de pedras semi-preciosas como turquesa e madrepérola, e incrustadas. Boa sorte tirando uma selfie nessa coisa. Hieróglifos egípcios. Quando você olha para esses hieróglifos egípcios de 3.000 anos do templo do faraó Sete I, em Ábidos, Egito, que causaram polêmica em 2016, o que você vê? Pode parecer impossível, mas eles têm uma semelhança incrível com helicópteros, aviões e outras aeronaves modernas. À medida que os misteriosos escritos hieróglifos do helicóptero confundiram os historiadores, as conspirações sobre como essa tecnologia futurística acabou gravada em pedra se espalharam como um incêndio. Para representar essas coisas, os egípcios devem ter visto elas primeiro, certo? Isso só poderia significar uma coisa: viagem no tempo. De acordo com conspiradores, visitantes de algum planeta avançado longínquo devem ter mostrado os detalhes da aeronave para os egípcios. Os extraterrestres em questão também estariam supostamente por trás da construção das pirâmides, bem como de outros monumentos famosos como Stonehenge. No entanto, os céticos apontaram corretamente que os egípcios registraram a maioria dos eventos para compartilhar com orgulho suas realizações. Você pensaria que ser visitado por alienígenas e informado sobre a tecnologia de um futuro distante teria sido registrado em outro lugar, além do telhado de alguma tumba esquecida. Então, há uma explicação lógica por trás desses hieróglifos desconcertantes? Bem, acontece que eles são apenas o resultado de um antigo erro de digitação. De acordo com o blog Rain is Cool, o que realmente estamos vendo são dois conjuntos de hieróglifos, que foram sobrepostos por acidente. A construção da tumba foi iniciada sob o governo de Sete I, cujo nome foi esculpido primeiro, mas quando seu filho Ramsés II a concluiu, seu nome foi escrito por cima. Desculpa aí, pai. Segway de 2.500 anos.
De todos os itens que você esperaria encontrar em uma escavação de 2.500 anos atrás, um minúsculo Segway não deve ser um deles. Mas este objeto antigo parece desafiar todas as expectativas lógicas. Este achado incompreensível vem do Celtic Hillfort, em Horné Orsany, no distrito de Travana, no oeste da Eslováquia, nas montanhas dos Pequenos Cárpatos, acima da vila. Foi descoberto pela primeira vez no início deste século pelos chamados caçadores de tesouros, que danificaram o local com suas escavações ilegais. De acordo com arqueólogos, a grande maioria do tesouro remanescente data de cerca do século V a I a.C., no início da Era do Ferro Europeu Latene. Certamente, mesmo as mentes mais inteligentes dessa civilização antiga não poderiam ter previsto que os humanos estariam se equilibrando em duas rodas em uma invenção de 2001. Eu odeio te decepcionar, mas o achado futurista é realmente bom demais para ser verdade. O objeto mostrava evidências claras de atividades de ferreiro, e a maioria dos itens encontrados ali eram joias celtas genuínas. Isso mesmo, este suposto Segway é na verdade apenas um broche muito, muito antigo. Na verdade, um total de 11 broches, com cabeça de animal e humano como esses, foram encontrados ali, e eles simplesmente se parecem com a tecnologia moderna, graças a seus fechos de bronze em forma de roda. Bicicleta de 2.000 anos. Ok, então nossos ancestrais não inventaram secretamente o Segway. Mas como você explica essa escultura de 2.000 anos, de alguém andando de bicicleta, considerando que esse método de transporte não foi inventado até o século XIX? A escultura desconcertante foi descoberta no templo Panchavarna Swami, da Índia, por Pravin Mohan, que documentou a descoberta em seu canal no YouTube em julho de 2018. Mohan e vários outros conspiradores inicialmente alegaram que a própria existência da escultura parecia impossível, considerando que o templo é mencionado em um texto chamado Tevaram, que data do século VII. O templo pode realmente ser antigo, mas isso não quer dizer que não tenha recebido uma ajuda ao longo dos anos para mantê-lo em boas condições. Na verdade, alguns dizem que partes do templo foram reformadas há cerca de 100 anos, quando a bicicleta do mercado de massa seria uma novidade em Tiruti. O historiador amador, Dr. Kalayokovan, explicou que o escultor pode ter visto alguém em uma bicicleta e decidiu registrá-lo em pedra. É claro, mas eu gosto de imaginar que o escultor também planejou isso deliberadamente, para confundir todo mundo em 100 anos. Antigo laptop grego. Talvez seja a nossa obsessão com o mundo digital que nos motiva a encontrar tecnologia moderna em artefatos antigos. Mas a internet estava em chamas com especulações sobre essa escultura grega. A estela, que pertence ao Museu J. Paul Getty em Malibu, Califórnia, remonta a cerca de 100 a.C., mas ganhou atenção online pela primeira vez em 2014 por sua representação do que parecia ser um antigo laptop completo com 2 portas USB. Vamos esclarecer os fatos primeiro. O que exatamente é essa escultura? Na verdade, é um marcador de funeral tradicional projetado para representar o indivíduo falecido, nesse caso, a mulher reclinada, de forma bajuladora. A criança na escultura é provavelmente uma escrava, ao julgar por suas roupas, enquanto a mulher imortalizada em pedra provavelmente era de berço nobre, com base em suas joias ornamentadas. Ainda assim, isso não nos diz por que ela está tentando pegar um laptop, exceto que não é um laptop. De acordo com alguns estudiosos, a mulher está apenas tocando a tampa de um baú de joias muito raso. No entanto, há uma explicação ainda mais lógica que o laptop é na verdade uma tábua de cera, que os gregos antigos usavam para escrever cartas e mensagens. Este objeto comum pode ser encontrado em toda a arte grega e é frequentemente visto sendo usado com uma caneta. A deusa Atena foi até mesmo representada usando uma. Então, por que os buracos? Alguns especularam que eles podem ter guardado itens perecíveis, ou até mesmo algum tipo de fachada decorativa de madeira. Mas o que exatamente enfeitava essa escultura em particular permanece obscuro. Além disso, qualquer um vai te dizer que as portas USB nem mesmo são redondas. Estátuas de redes sociais. Qualquer um que olhar para essas estátuas provavelmente vai reconhecer uma visão muito familiar. Enquanto uma mulher fala ao telefone, a outra aparentemente está checando suas redes sociais em um iPad. Bem-vindo ao século XXI, certo? Exceto que essas estátuas datam de quase 1000 anos, numa época em que para ficar socialmente conectado era necessário ter conversas com a pessoa cara a cara. As estátuas em questão podem ser encontradas perto da cidade de Palitana, em Gujarat, na Índia, onde cerca de 860 templos Jain antigos enfeitam o topo de uma colina rochosa solitária chamada Shatrunjaya. Os templos só podem ser alcançados por peregrinos dispostos a subir quase 4.000 degraus para homenagear os muitos tuks, ou templos, que são adornados com estátuas de divindades, e Tirthankara, que são como os Buda, da fé Jain. Agora você deve saber que as coisas raramente são o que parecem quando se trata de artefatos antigos empunhando tecnologia moderna. E não, os alienígenas não estão envolvidos. Embora não possamos ter certeza, é provável que o que parece um iPad
seja na verdade apenas uma tábua de pedra que está sendo usada para escrever uma carta, muito parecida com a mulher na estela grega. Quanto ao telefone celular, muitas das outras estátuas como essas mostram músicos com instrumentos rudimentares, que é o que a mulher com um smartphone pode realmente estar fazendo, especialmente considerando o objeto semelhante a um tambor em sua outra mão. Bolsas de grife. Uma das teorias da conspiração mais convincentes que apoia toda a história de alienígenas que viajam no tempo concentra-se em um símbolo incomum que apareceu em artefatos antigos em todo o mundo: a bolsa de grife. Este símbolo da moda moderna pode ser identificado em obras de arte, esculturas e entalhes, da Mesopotâmia ao México. E há até representações de deuses egípcios ostentando o acessório. Talvez a encarnação mais antiga da bolsa possa ser encontrada no Göbekli Tepe, na Turquia, o templo mais antigo conhecido na Terra, que remonta a 11.000 a.C., onde muitas das esculturas de pedra situadas ali representam uma fileira de 3 bolsas com alças óbvias. Considerando que a primeira bolsa como a conhecemos realmente não apareceu até o início de 1900, parece inconcebível que essas civilizações antigas inventaram secretamente o objeto independente uma da outra. Os teóricos da conspiração foram rápidos em vincular o motivo aos Anunnaki, a raça lendária responsável por conceber aos nossos ancestrais um conhecimento muito avançado. Mas talvez haja uma explicação mais lógica. Embora possa não ser certo, parece que há outra explicação para o símbolo misteriosamente recorrente, que não envolve diretamente extraterrestres ou viagem no tempo. A teoria mais popular é que a bolsa não é um acessório da moda, mas uma representação direta dos cosmos. Neste caso, o semicírculo ou alça representa o hemisfério do céu, enquanto a base quadrada sólida representa a Terra. Na verdade, isso faz muito sentido, considerando que essas bolsas antigas geralmente são retratadas nas mãos de divindades e deuses, que seriam responsáveis pela unificação da Terra e do céu, e dos elementos materiais e não materiais da existência. Ou isso, ou os deuses estavam seriamente à frente do seu tempo, quando se tratava de últimas tendências. Kim Kardashian que morra de inveja. Astronauta antigo. A Catedral de Salamanca, na Espanha, é adornada com uma vasta gama de esculturas tradicionais em pedra, entre as quais os visitantes vão encontrar a misteriosa semelhança de um astronauta amarrado, flutuando acima de suas cabeças na fachada norte. É o suficiente para fazer qualquer um ficar surpreso, especialmente quando você considera que a catedral foi construída entre 1513 e 1733, muito antes de a humanidade enviar qualquer um ao espaço vestindo um traje espacial, agora icônico. Claro, conforme mais pessoas notavam o astronauta de Salamanca, sua existência inexplicada alimentava especulações intermináveis sobre viagens espaciais antigas e intervenções aparentes de raças alienígenas avançadas. Turistas perplexos se reuniram sob as esculturas de pedra para se maravilhar sobre como os antigos escultores poderiam ter previsto a grande aventura do homem no espaço sideral. Alerta de spoiler, não aconteceu. Acontece que o astronauta não tem milhares de anos como pode parecer. Na verdade, existe há menos de 30. Veja, como acontece com muitos edifícios antigos e em ruínas, partes da catedral foram restauradas em 1992. E ao que parece, é tradição dos construtores e restauradores de catedrais fazerem os seus próprios aditamentos ou entalhes na fachada, como uma espécie de assinatura. E foi exatamente isso que Jerônimo Garcia fez. Depois de receber o sinal verde, Garcia acrescentou uma série de esculturas, incluindo um dragão comendo sorvete, um cachorro, uma lagosta e um astronauta flutuando entre as vinhas. Considerando que a viagem espacial foi uma das coisas mais historicamente significativas que aconteceram desde a construção da igreja, fazia sentido imortalizá-la na pedra, além de ser um jeito inteligente de confundir os futuros turistas também. E aí, você acha que há alguma verdade nas teorias da conspiração sobre viagem no tempo e os antigos alienígenas? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!